Vamos dar continuidade aqui aos elementos para matemática no Python, estudando aqui alguns tipos que são tipos que eu estou chamando aqui de tipos sequenciais, tá? Do Python. Então, ao invés de ter apenas números e caracteres, o Python já vem nativo com esses dois tipos aqui, tá? O tipo list e o tipo tuple, tá? O list é uma sequência criada por valores separados por vírgula dentro de colchetes, tá? Isso é por definição, tá? Os valores podem ser de quaisquer tipos, tá? Inclusive podem ser mistos, né? Então aqui, ó, se eu fizer x, atribuir a x, abre colchete, valores separados por vírgula, ele vai atribuir ao x uma lista com esses três valores. Tá? Se eu vier aqui criar um y, abre colchete, um valor, vírgula, outro valor, fecha colchete, ele também vai atribuir esses dois valores à lista. Tá? Então veja que aqui eram apenas números, aqui está misturado, né, caractere com número. E aqui tem o caso aqui extremo aqui, em que o list é apenas um elemento. Certo? Então eu coloquei aqui um colchete, um elemento, fechei. Tá? No tuple, os valores estão separados por vírgula dentro de parêntese. Tá? Então é exatamente a mesma sintaxe, com a diferença de que é empregado o separador como parêntese. E tem uma diferença importante que é o seguinte: o parêntese também é usado como separador nas contas, não é isso? Para eu determinar qual é a ordem de operação nas contas. E para não haver confusão dentro do Python, se eu quisesse colocar um único valor dentro de um tuple, ou seja, que seria um tuple com um único elemento, se eu abrisse parênteses e colocasse o valor e fechasse, tal como nós fizemos aqui na lista, ele ia achar que era um número, certo? Então é necessário abrir parênteses, colocar o valor, botar uma vírgula para indicar que é um tuple antes de fechar o parêntese, e eu boto a vírgula e não ponho um novo elemento. Então ele vai entender que aqui é um tuple com um único elemento. Tá? Então nós estamos vendo aqui as listas e os tuples porque eles são usados para inserir dados em algumas funções que usam matrizes. Tá? Alguns resultados também tem tuple. Tá? Eu vou aqui só mostrar, então eu vou usar até aqui o próprio shell, tá? Só para mostrar aqui, por exemplo, se eu fizer aquele y igual a colocar uma lista aqui, idade, vírgula, 15, fecha colchete, certo? Então agora o y é um tuple. Se eu mandar imprimir o y, ele vai informar os dois valores. Se eu quiser acessar um único valor, eu tenho que abrir colchete e colocar 0. 0 é o primeiro valor, tá? Então y0 é o idade, o primeiro elemento da minha lista. E se eu fizer aqui print y, segundo valor é 1, ele tem aqui o 15, tá? Então vejam que para acessar os valores dentro da lista, eu posso recorrer a, logo depois do nome da variável que é a lista, colocar a ordem do elemento entre colchetes. Tem uma função aqui no Python, que é a função type, que vai nos dizer o tipo da variável. Tá? Então se eu botar aqui type do y, ele nos informa que é uma lista. Né? Então class list. Já o conteúdo do y, se eu olhar qual é o tipo do y0, ele nos informa aqui que é um string, str de string, tá? E se eu olhar o tipo do y1, que é o 15, ele nos informa que é um número inteiro, tá? Então, vira essa bagunça aí. Se eu fizer aqui o z igual a 5,8, tá? E olhar qual o tipo de z, ele é tipo tuple, tá? E quem é o z0 é 5 e o z1 é 8, tá? Então bem simples aí. E aí nós vamos ver a utilidade aqui do list logo de cara aqui.
que é para criar matrizes, tá? Então, dentro do NumPy, tá? Então, a função array é uma função do NumPy. As matrizes que nós vamos usar são as matrizes que estão implementadas no módulo NumPy, tá? Então, a matriz no NumPy é implementada como array, tá? E array significa arranjo em inglês, tá? Que inclusive era o termo que a gente utilizou para definir o que era matriz, é que a matriz era um arranjo bidimensional, tá? Qual a diferença então de array para matriz? Exatamente, é só que a matriz é bidimensional, ela tem linhas e colunas. O array do NumPy ele está inclusive preparado para receber dimensões maiores, tá? Então eu poderia ter linhas, colunas, uma espécie de, entre aspas, aí, profundidade de valores, né? E até 4, 5 dimensões, ou seja, coisas que não teriam nem representação geométrica, né? E aí a função array, ela constrói a matriz a partir de uma lista de listas, certo? Em uma matriz, tá? Cada lista interna é uma linha, tá? Então a lista é a matriz e a lista interna dela é a linha dentro da matriz, tá? Então aqui está um exemplo, se eu tenho que iniciar aqui, né? Importando no NumPy, certo? E aí ele colocou aqui A igual a array, abre colchete, fecha colchete. Então esses colchetes externos aqui dizem que o que está dentro é uma lista. E a lista tem um único elemento, que é outra lista, tá? E essa lista tem 3 elementos, que são esses 3 números aqui, 3, 4 e menos 1, tá? Então isso constrói o quê? Isso diz que é uma matriz com uma única linha. Então essa aqui é uma matriz linha com esses únicos 3 valores, tá? 3, 4 e menos 1. Já o B aqui, a gente abriu aqui para dizer que é uma matriz. E dentro tem 3 listas, certo? Então significa que essa matriz B tem 3 linhas. E dentro da linha está aqui os elementos correspondentes, certo? 3, 4 menos 1, 1 menos 2, 6 e 5 menos 1, 2, tá? Então esse código construiria essas matrizes. Como exemplo aqui, a gente já fez esse exercício no papel, né? Obtenha a matriz resultante do produto entre essa matriz A aqui e a matriz B. Isso aqui já foi feito na aula anterior, tá? Empregando Python agora. Então vamos ver que vai ficar bem mais simples, né? Tirando a canseira que vai dar aqui para digitar as matrizes, a conta vai ser feita, né, muito rápido. Então vamos lá. Para ter matriz, eu tenho que ter o nosso NumPy, né? Então eu vou importar tudo. From NumPy, import tudo. E aí eu vou criar a matriz A. A é uma matriz, array. Para dizer que é uma matriz, eu tenho que pôr uma lista dentro. E dentro da lista, cada lista é uma linha. Então a primeira linha é 1, 0. Então eu estou olhando aqui, certo? Próxima linha, vírgula, 2, menos 2. Vírgula, próxima linha, 1, 3. Então está definida aqui a matriz A. Vamos só testar aqui. Vou mandar aqui ele imprimir a matriz A. E de fato está aqui a matriz montada. 1, 0, 2, menos 2, 1, 3. Perfeito. Então vamos continuar aqui com a matriz B. Vou até copiar aqui para facilitar. Então a matriz B é 4, menos 1. E a segunda linha é menos 1. Vou testar aqui só para ver se está tudo certo. Então quem é aqui? O B. Perfeito. E nós temos visto lá na primeira aula com a parte dos operadores aritméticos que a arroba era a multiplicação de matrizes. Então eu vou fazer a matriz C é igual a matriz A multiplicado pela matriz B. E vou mandar ele informar aqui pra gente quem é a matriz C. Executar. Bom, então resultou nessa matriz aqui
4 menos 1, 10 menos 4, 1, 2. E eu tenho a resposta aqui, que nós tínhamos achado na aula anterior. E podemos ver que confere, não é isso? 4 menos 1, 10 menos 4, 1, 2. Perfeito. Então aí criamos matrizes e já fizemos nossa primeira multiplicação de matrizes. Uma outra forma de criar matriz é com a função empty, tá? Ela constrói uma matriz vazia a partir de um tuple, com dois valores correspondentes à ordem da matriz, tá? Então, para funcionar, eu tenho que ter importado NumPy, certo? E aqui tem atribuir à matriz C uma matriz vazia 2 por 2, tá? Então, o argumento aqui da função empty é um tuple. Então, ela é inicialmente preenchida com valores imprevisíveis, tá? Então, ele simplesmente reserva uma região da memória lá e o valor que tiver vai ser o valor que você leria no C, tá? Então, o computador trabalha gravando os valores na memória e quando alguma coisa deixa de ser usada na memória, ela não é apagada, tá? E aí, quando eu reservo novamente com a função empty, ele vai pegar qualquer valor que tenha lá, tá? Então, é imprevisível o valor que tem. Então, é mandatório preencher, substituir seus elementos para o uso correto posterior. A gente tem também a função zeros, tá? Que constrói uma matriz nula e ela tem a mesma sintaxe da função empty, tá? Então, ela recebe um tuple, tá? Então, se eu fizer aqui zeros 2 por 3, ele cria aqui uma matriz nula com 2 linhas e 3 colunas. Tá? Uma utilidade boa da matriz nula é para usar ela como matriz inicial para estruturar uma matriz final por meio de somas, certo? Então, aquilo que a gente fez para calcular um somatório, em que eu inicializei com o valor 0 e vou atualizando o valor, fazendo o valor anterior mais uma atualização e eu atribuir para o valor atual, também é possível fazer isso, mas de uma vez com todos os elementos da matriz, tá? E a última função que a gente tem aqui para criar matrizes é a ones, né? Que é uns, ela cria uma matriz com todos os elementos igual a 1. E o argumento que ela recebe também é o tuple igual a empty e a zeros, tá? Então aqui, por exemplo, a matriz é ones 3 por 4, tá? Cria uma matriz 3 por 4, toda completa com uns, tá? E aí, assim como a zero poderia ser empregada para construir uma nova matriz atualizada a partir de diversas somas, a função ones ela pode ser empregada para construir uma nova matriz a partir de produtos, tá? Do que a gente vai chamar aqui de produto elemento a elemento, tá? Isso aqui a gente vai ver em detalhe um pouco mais à frente. Então eu vou fazendo produto com cada um dos elementos e aí a partir do 1 eu vou chegar num valor final adequado, tá? Desde que, né, a definição por produto seja interessante para a gente chegar no valor final da matriz. Como é que eu acesso ou modifico elemento na matriz A, tá? A gente viu que num list e num tuple, eu abria colchete, botava o número de ordem e o número de ordem começava em 0. Fechava colchete, certo? Só que as matrizes têm dois valores, né? Ele tem a linha e a coluna. Então é a mesma sintaxe, tá? Com a diferença de que eu vou botar o nome da variável que carrega a matriz, vou abrir colchete, vou botar a linha, vírgula, a coluna e fechar colchete, tá? O primeiro elemento, que está na primeira linha e primeira coluna, então ele é o A 0,0, tá? E a gente estudou que na matemática, o primeiro elemento é o A11, não é isso? Na convenção matemática. Então aí a gente já tem uma discrepânciazinha aí de uma unidade, né? A gente vai precisar corrigir isso sempre que a gente for fazer um algoritmo usando matriz, tá? E a nossa fonte seja uma fonte matemática. Tá? Então o último elemento de uma matriz M por N vai ser o A m-1, n-1, tá? Porque ele começou do zero. E ele corresponderia então ao elemento AMN na convenção matemática, tá?
Então, no caso geral, o elemento na programação A e J é o elemento A e J da convenção matemática se a gente seguir essa regra aqui, tá? Então, a ordem do Python, o I do Python, é igual à ordem convencional, o I da matemática, menos 1, e o J do Python é igual ao J da convenção da matemática, menos 1, tá? E aí vamos aplicar isso aí que nós aprendemos aqui para construir a matriz 3x3 igual a de elementos B e J, tais que B e J é igual a I mais J no Python, certo? Então, a gente já construiu isso na aula de matrizes, tá? Na mão. Então agora eu vou construir no Python. Eu identifico que se trata de um problema de repetir sempre a mesma coisa, certo? Que é calcular o valor do elemento e atribuir esse valor do elemento. E para isso eu vou ter que percorrer todas as linhas e todas as colunas da matriz. O nome da matriz é B. Então vamos começar aqui importando tudo do NumPy, tá? E eu vou partir de uma matriz vazia, tá? Então eu vou colocar aqui que B é uma matriz vazia. E ela tem ordem 3 por 3. Então veja, tem dois parênteses aqui, que o parênteses interno é para designar que o que eu estou colocando no parênteses externo, que são os parâmetros da função, é um tuple, tá? Então já criei minha matriz B. Como é que eu percorro linhas e colunas? Eu vou fazer um for duplo. I in range. Os valores de I, se ele tem 3 linhas e 3 colunas, os valores das linhas tem a primeira, segunda e terceira linha. A gente precisa lembrar que a primeira linha ela é ordem 0. Então são as linhas de ordem 0, 1 e 2. Então isso significa que eu vou até o 3 aqui, porque o critério de parada ele não entra. Então eu vou percorrer todas as linhas com esse for. E a cada linha eu percorro todas as colunas. Então eu faço um for interno a esse, com os J's. E a amplitude dos J's é igual a do I, né? Já que a nossa matriz é do tipo 3x3, é quadrada, ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então eu vou calcular aqui que o meu B e J é igual a... E aí vamos para o problema aqui, certo? Na matemática, o B e J é igual a I mais J, certo? O primeiro elemento que eu vou tratar aqui é o elemento 00 no Python, que corresponderia ao B na matemática 1 no 1, certo? 1, 1. Então eu deveria somar 1 mais 1 e na verdade eu vou estar aqui no 0, 0, né? Então na verdade eu tenho que fazer aqui o quê? I mais 1, essa é a conversão para a matemática, mais J mais 1, certo? Então esse I da matemática é o I do Python mais 1 e o J da matemática é o J do Python mais 1. E aqui acabou, certo? Posso dar aqui um print B. Então tá aí, o primeiro elemento é o B1, 1, 1 mais 1 dá 2, então 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Ok? Então essa é uma das formas de, tendo uma regra, preencher uma matriz. É só percorrer todas as linhas e as colunas e executar a regra e atribuí-la ao elemento. É importante respeitar aqui alguns cuidados. Sempre que eu achar que eu preciso fazer aqui uma atribuição ou cópia de matriz, tá? Em que nenhuma operação é realizada, tá? Porque se eu tivesse, por exemplo, uma matriz A e eu quisesse atribuir todos os valores dela a uma matriz B, eu poderia me inclinar a atribuir a B a matriz A. E isso vai dar um problema, tá? Que é um pouco mais profundo do que o que nós queremos, né? Temos intenção de entrar nesse curso, mas é como se a variável que carrega a matriz, ela carregasse só a conexão com a matriz, tá? E aí se você fizer B igual a A, ou atribuir a B o valor de A, ele atribui só a mesma conexão. Então a variável A e a variável B serão ambas capazes de se conectar com a mesma matriz, tá?
Então, para resolver esse problema, é necessário usar aqui o ponto copy, certo? Então, pegar a matriz original, ponto copy, e aí sim atribuir a nova matriz. Ou usar a função copy_to, tá? Em que ela tem dois argumentos, que o primeiro delas é a nova matriz e o segundo argumento é a matriz original. E uma outra forma também de fazer, que pode ser que seja mais ineficiente, tá? É que uma operação cria uma nova matriz, tá? Com os resultados. Então a gente poderia fazer aqui nova matriz é igual a uma operação identidade, né? Uma operação que a gente pode considerar elemento neutro, né? de matriz, que é multiplicar por 1, né? O escalar 1 pela matriz original. Então vamos ver o que aconteceria aqui, tá? Então vou reiniciar o shell aqui e importar todo o NumPy. E vamos ver o que aconteceria. Por exemplo, se eu definisse aqui uma matriz A, é um array, não é isso? Array 2 por 2. 1, 2 na primeira linha, 3, 4 na segunda linha. Se eu fizer assim, B igual a A, né? Atribuir a B o valor A. Se eu mudar um dos valores de A aqui, A é o primeiro elemento, igual a 8, e mostrar aqui A, nós vemos que ao invés de ficar 1, 2, 3, 4, ela ficou aqui 8, 2, 3, 4. E como está o nosso B? Então o nosso B é a mesma matriz. Então a matriz original seria 1, 2, 3, 4, eu atribuí a B. E aí eu modifiquei a A e modifiquei a B também. Então tem um problema aqui, não é isso? E agora se eu fizer, por exemplo, C igual a 1 vezes A. E fizer uma nova modificação na A aqui, no mesmo elemento. O primeiro elemento agora vai ser 5. Se eu mostrar o A aqui agora, ele está agora com o primeiro elemento igual a 5. Se eu mostrar o B, também. E o C? Não, o C está com o valor anterior que era 8. Certo? Então, simplesmente por ter feito aqui uma operação, eu garanti que a matriz C ela recebeu novos valores, tá? E ao C foi atribuída uma nova matriz inteira. E não apenas a conexão que relaciona A com a sua matriz. O mesmo efeito pode ser obtido com aquelas duas outras funções, né? A copy e a copy_to. O Python tem uma forma especial de tratar uma parte da matriz, tá? Que eu estou chamando aqui de corte de matriz, que é esse operador dois pontos. Tá? Então permite acessar e operar apenas uma parte da matriz. Tá? Então está aqui A, linha inicial, dois pontos, linha de parada. Então isso aqui seria como se fosse para chamar um elemento, não é isso? Matriz A, abre colchete, aí teria elemento da linha, vírgula, elemento da coluna. Só que se ao invés de colocar um valor para identificar o elemento, eu colocar valor inicial, dois pontos, valor de parada, vírgula, valor inicial, valor de parada, eu vou pegar um recorte que vai desse início até esse fim. Tá? Então o valor inicial vazio, se eu não colocar nada aqui, botar apenas os dois pontos, vai significar que o início é o primeiro elemento. E o valor de parada vazio no fim, ou seja, se esse coluna de parada aqui, ou a linha de parada for em branco, ele vai pegar até o último elemento. Tá? Esses dois valores de parada, a linha de parada e a coluna de parada, elas não entram no corte, tá? Então ela fica fora. Então vamos refazer aqui uma matriz A um pouco maior. Então eu criei uma matriz aqui A 4x4 e numerei em ordem, apenas para ficar mais fácil a gente visualizar os elementos. Então faltou aqui colchete, que tem um ponto no lugar de uma vírgula.
Oi. Vamos ver a matriz A. Então aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então vamos mandar ele exibir pra gente aqui quem seria o A, por exemplo, a primeira linha inteira. Então a primeira linha inteira eu vou do começo ao fim. Aliás, a primeira linha inteira é a linha 0. E eu pegaria todas as colunas, então eu vou botar nada nem no início nem no fim. Então, se eu ponho nada no início das colunas, é o primeiro elemento. Se eu coloco nada no fim das colunas, é até o último elemento. Então vamos ver aqui. Então ele pegou aqui a primeira linha, certo? 1, 2, 3, 4. Então vamos pegar aqui esse corte central aqui. 6, 7, 10, 11. Então seria A. A primeira linha aqui, essa linha de cima é a linha 0, essa linha aqui é a 1. Então 1. Eu quero pegar a 2. Então o critério de parada tem que ser 3. E como eu peguei aqui os elementos centrais, na coluna vai dar igual, né? Vai ser de 1 até 3. Então ele pegou aqui, ó, 6, 7, 10, 11. Então vamos fazer o seguinte, colocar na matriz A, nesse corte, copiar aqui, colar. Eu vou atribuir a todos esses elementos aí o 0. Então o que é que eu vou fazer? Vou atribuir a ele essa matriz aqui, ó. 0, 2 por 2. Se eu olhar a matriz A, então eu consegui operar aqui só na região da matriz. Então acho que deu para entender como que funciona o operador dos pontos aí, né? Então ele vai percorrer vários valores e vai conseguir separar uma região da matriz. Então, resumindo, nós vimos 3 operações, né? Essas são as operações matriciais que se estudam no ensino médio, que é a soma de matrizes, que é o operador cruz, né? A multiplicação por escalar, que é implementada com o operador multiplicação, e o produto de matrizes, que é implementado com o operador arroba. Tá? Só que eu posso usar todos os outros operadores, tá? Em geral, se eu tentar realizar outra operação sobre uma matriz, resultará na realização da referida operação em cada um dos seus elementos, tá? Então, vamos lá para exemplos considerando A e B matrizes, tá? Do NumPy, de mesma ordem. Então, se eu fizer matriz A multiplicado pela matriz B, só que com o símbolo de vezes, ao invés do símbolo de arroba, que é a multiplicação de matrizes, ele vai multiplicar cada elemento de A pelo elemento correspondente de B. Se eu usar o divisão, mesma coisa, ele vai dividir cada elemento de A pelo elemento correspondente de B. Tá? Não existe soma de A por um escalar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer em todos os elementos. Ele vai somar 3 a cada elemento da matriz A. Também não existe seno de uma matriz. Então, o que ele faz? Ele vai calcular o seno de cada elemento da matriz A. E ele vai retornar uma matriz com esses valores calculados. Também não existe exponenciação com matriz. Então, A elevado ao cubo vai calcular o cubo de cada elemento de A. E assim sucessivamente. Tá? Em geral, a maior parte das funções que estão implementadas, que estejam relacionadas a operações matemáticas, se ela não tiver explicitamente uma operação matricial para esse tipo de operação, ele vai realizar essa operação em cada elemento da matriz. Então isso facilita muito a gente aqui, por exemplo, agora eu vou fazer um cálculo de somatório não usando for, mas usando matrizes. Tá? Então realize o somatório abaixo, partindo de uma matriz com valores k, obtidos pela função arange. Tá? Utilize operações elemento a elemento para obter todos os termos como elementos de uma matriz. E a função sum é soma em inglês, tá? Para obter o somatório final, tá? Então a primeira coisa, a função aqui não é mais a função range, tá? A função range, ela nos dava um tipo range, era uma coisa específica que era muito usada para for, tá? Então esse aqui é o arange, tá? Esse A é de array, tá? Então ela vai criar pra gente
um range, só que o tipo vai ser matriz. Então o que eu vou fazer para usar operações elemento a elemento? E partindo dos valores de K. Quando eu olhar para isso aqui, eu vejo que o K varia de 0 até 999. Tá? Então aqui eu já vejo, opa, eu podia fazer uma matriz com esses valores. 0, 1, 2, 3 até 998, 999. Multiplicar todos os valores por 2. Depois pegar todos os valores e somar com 1. Depois pegar todos os valores e elevar ao quadrado. Depois pegar 1 e dividir por todos os valores. Isso me daria uma matriz que tem esses elementos aqui, AK. Certo? Então a matriz com todos os elementos. Então se eu fizer a soma de AK, eu vou conseguir somar, ou seja, somar todos os valores dessa matriz, eu vou ter esse somatório. Então vamos ver aqui. Então vamos começar com K igual a range. Para eu ir de 0 até 999, aqui o Python já está me falando aqui que, aliás, o IDLE já está me falando que ele conhece a função arrange, tá? Então é o mesmo esquema, ó, início, parada e passo. E é o mesmo esquema, tá? Se eu não informar, ele colocou até em colchetes aqui o início e o passo, tá? Se eu não os informar, o início vai ser tomado como 0 e o passo comunitário. Aos poucos nós vamos parar de ficar dando especificamente todos os detalhes da sintaxe, tá? Nós vamos dizer que a função consegue cumprir isso aí, tá? E o que é que nós vamos ver aqui? Que no próprio site do NumPy, tá? Tem aqui detalhado a sintaxe da função arrange, tá? Então ela é do NumPy. Então isso aqui é importante pra gente porque nós temos que, antes de colocar a range aqui, temos que importar o NumPy. Então se eu não informar o início vai ser 0. Então não vou informar o início, porque eu quero que o K parta de 0 e vá até 999. Então para isso eu vou colocar aqui a parada 1000, de modo que ele percorra todos os valores. Tem uma coisa interessante aqui, que é a diferença entre colocar 1000 e colocar 1000.0, tá? Então olha só, vou fazer um teste aqui, ó. X igual a 1000. Se eu olhar qual é o tipo de X, ele é inteiro, tá? Se eu fizer aqui Y igual a 1000.0 e olhar o tipo de Y, ele fica no tipo float, tá? Float é o tipo de ponto flutuante, é esse número com vírgula. Então, se eu fizer isso aqui, minha matriz, ela vai estar com valores de ponto flutuante, tá? Então eu vou dizer que os meus termos AK vão ser as matrizes, tá? E a gente descobriu quais eram as contas que eu tinha que fazer. Pegar essa matriz que tem valores... Vamos só imprimir aqui essa matriz para a gente ver como é que ela fica. Print K. Okay. Então é só para mostrar para vocês aqui que o IDLE, o shell, ele esconde, tá? Quando o resultado dá muitas linhas, se a gente clicar aqui, ele exibe, tá? Então ó, a matriz aqui, ó, 0, 1, 2, 3, etc. até 999, tá? Então ele inclusive foi botando uma linha atrás da outra. Então eu vou fazer o seguinte, AK é igual a, vamos voltar para a expressão aqui, se eu fizer 2 vezes K, vai ser uma matriz que tem tudo dobrado com relação a K. Se eu somar 1, cada elemento da matriz vai ser somado com 1. Se eu elevar ao quadrado, cada elemento vai ser elevado ao quadrado. Se eu fizer 1 dividido por essa matriz, ele vai pegar 1 e dividir por cada elemento dessa matriz e vai dar um resultado. Então isso aqui vai ser uma matriz que carrega cada um desses termos aqui, certo? Vamos ver se vale a pena aqui a gente tentar imprimir aqui o AK. Ficou enorme aqui porque é uma série de números com vírgula, não é isso? Então aqui está o primeiro elemento, segundo, terceiro. Vamos só calcular aqui para ver se bate. Então o primeiro elemento seria 1
K igual a 0, 2 vezes 0 mais 1, 1, 1 ao quadrado 1. 1 sobre 1 dá 1. Quando K vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 ao quadrado dá 9. 1 sobre 9, 0,111, né, dá a dízima periódica. Quando K vale 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 ao quadrado dá 25. 1 sobre 25, ele está dizendo aqui para a gente que dá 0,04, né? 4 vezes 10, então esse E menos 2 aqui significa vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então aparentemente está batendo, certo? Essa matriz AK, ela carrega os valores das parcelas. Então basta fazer aqui agora somatório igual a soma das parcelas AK. Se eu der aqui um print, somatório. Então deu esse valor aí, 1.2334, certo? É interessante aqui o seguinte, eu podia simplificar ainda mais aqui, certo? Porque eu calculei o AK, que seria um intermediário, né? Poderia ter feito isso aqui, ó. Vou até comentar essa linha aqui. Certo? Então tá aí. Eu conseguiria fazer esse somatório em apenas uma linha. Bom, por hora era isso que nós queríamos ver com vocês, né? Nós fechamos aqui alguns empregos de matrizes e algumas funções importantes para operar com matriz. E na próxima aula nós vamos ver como fazer gráficos. Até uma próxima.